Eu sou a Vitória e hoje nós vamos apresentar um projeto de possíveis parágrafos para a redução do tema proposto pela FUVEST em 2014, Idoso e Sociedade, baseando um parágrafo na coletânea disponível e outro em algum elemento sociocultural. Na coletânea, a FUVEST disponibiliza uma matéria de um jornal inglês, The Guardian, que relatou uma situação que aconteceu no Japão com o ministro de Finanças Taro Aso. A reportagem apresenta alguns pensamentos de Taro em relação a como a população idosa que precisa de auxílio do governo para sobreviver precisa agir, além de apresentar alguns dados e estatísticas em relação ao presente e ao futuro da população japonesa. Caso vocês queiram ler a proposta, eu vou colocar as imagens passando, só que eu vou colocar bem rápido, então você pausa para ler. Depois do texto, a FUVEST apresenta alguns questionamentos para instigar o estudante a chegar na sua tese. Em conjunto com a minha dupla, a Giovana, escolhemos como tese a negligência que a população idosa tem sofrido pela sociedade contemporânea. E com a tese em mente, e levando alguns aspectos que achamos importantes do tema, redigimos os 2 parágrafos. Por estarmos mais inseridos em um contexto ocidental, esquecemos de olhar o outro lado do globo. Mas, no Oriente, também há um evidente descaso com a população idosa, como, por exemplo, uma declaração feita pelo ministro das Finanças do Japão, Taro Aso, que afirmou perante a imprensa que os mais velhos deveriam, entre aspas, apressar-se a morrer, para uma diminuição de gastos. Esse pronunciamento só reforçou um grande estereótipo mundial presente na rotina da população idosa, que é a associação à falta de produtividade ou validade perante a sociedade. De fato, biologicamente, com o avançar dos anos, o corpo humano vai se deteriorando e perdendo algumas das habilidades. Mas, olhando de um viés mais humano e histórico, é graças a essas pessoas que as potências são o que são, e nada mais justo do que apoiá-las no final da vida, independente do que necessário. Primeiro parágrafo, nos apropriamos da coletânea para usá-la como exemplificação do que propomos na tese. O fato de Taro Aso querer que a parcela da população idosa morra apenas para cortar gastos só demonstra sua crença no estereótipo da população idosa inativa, que não serve mais para nada além de dar prejuízos, e que, se de fato pudesse, negligenciaria o auxílio econômico a essa parcela idosa japonesa. Além disso, tendo como base a citação de Zygmunt Bauman, um polonês sociólogo, as relações escorrem pelos vãos dos dedos, estrutura-se uma ideia de sociedade líquida, em que as relações econômicas sobrepõem as sociais, ou seja, diante do individualismo enraizado das pessoas e a tecnologia que vem avançando muito rápido ao longo dos anos, os idosos que não conseguem acompanhar todas essas mudanças acabam por ter sua sabedoria menosprezada. Então, o conceito que mais se destaca nesse argumento é o de sociedade líquida ou modernidade líquida, que inclusive é o nome de um dos livros do Bauman, que estuda isso, e sobre ele diz que escolheu chamar de modernidade líquida a crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza a única certeza, que de certa forma é uma frase autoexplicativa. E com isso a gente pode entrar também no fato de as gerações mais velhas serem acostumadas a fazer as mesmas coisas, no mesmo lugar, em grande parte da vida, então elas acabavam criando laços, uma certa sociabilidade que resultava em relações mais sólidas com seus parceiros de trabalho. Além disso, hoje o capital é mais fragmentado, então as relações entre capital e trabalho, ou empresa e os trabalhadores, fica mais líquida, mais inconstante, fluida, flexível. E isso acaba gerando um incentivo a pequenas empresas, uma autonomia desses trabalhadores, eles começam a investir mais em si mesmos e não tem tanta especialização quanto tinha antes. Então, isso pode acabar desvalorizando o idoso. E para concluir, é importante ter em mente que, apesar de parecer um argumento fácil de se usar e bem flexível, a gente deve tomar cuidado ao usar ele, já que serve mais como uma caracterização do que uma explicação em si, um porquê. O Bauman diz que a sociedade é líquida, mas ele não explica o porquê dela ser assim. É por isso que no argumento que a gente apresentou, é citada a frase dele como uma base daquilo que a gente pretendia evidenciar. O fato da sociedade ser desse jeito torna as pessoas individualistas e, consequentemente, as pessoas acabam ignorando a situação dos idosos.